Primeiramente, boa noite. Queria muito também, assim como a Luana, agradecer a visibilidade. Vi as curtidas. Algumas pessoas vieram conversar comigo a respeito que viriam até aqui para poder me ouvir. Ali a Ana, uma grande amiga de Ubá, que viajou quilômetros para poder estar aqui. Disse para ela que não precisava de tanto, mas lá está ela. Jodemar, um grande mestre que eu tenho, né, uma pessoa por quem eu tenho uma grande consideração na minha vida. Alguns alunos estão aqui hoje também, o que me deixa muito feliz, e grandes amigos também estou vendo por aqui. Quando a Ana me perguntou, né, sobre o que eu gostaria de falar, eu falei com ela, num primeiro momento, que eu queria falar algo que envolvesse a formação do analista, especificamente algo que dissesse respeito ao analista iniciante. Muitos pode não parecer, por conta da minha jovialidade, cabelo escovado, mas eu sou uma analista iniciante. A minha clínica, ela tem um pouco mais de 5 anos. Eu não tenho 5 anos de formada, apesar de parecer. Eu formei em 2006, então eu vou fazer 20 anos de formada. Só que boa parte da minha formação, até mais ou menos 2017, 2018, quando eu decidi pelo doutorado, até ali, o que eu fiz da minha formação enquanto psicanalista, eu tenho medo de cair, foi trabalhar com política pública. Então, a grande parte, deixa eu só me ajeitar, porque tudo para mim é grande, porque eu sou muito pequena. A grande parte da minha escuta dentro da psicanálise não foi a escuta da clínica, a escuta do consultório, foi uma escuta muito atravessada por questões políticas, sociais, de saúde e de grandes, muitas vezes enormes vulnerabilidades. E quando você trabalha em política pública, existe um atravessamento de saberes, onde muitas vezes o discurso da psicanálise não é o predominante em todos os momentos. Então era um embate muito grande para mim exercer a psicanálise, se fosse possível, pura, dentro de um contexto onde não era possível e outras exigências aconteciam. E aí, anos depois de formar, é que algo em mim começou a se despertar para um movimento um pouco mais da clínica psicanalítica. Então, eu considero que, assim como alguns aqui, eu também estou no início do meu percurso enquanto psicanalista. E eu acho que eu estou tão no início que eu ainda não consigo dizer que eu sou psicanalista. Eu digo que eu escuto pela psicanálise, eu digo que a psicanálise me atravessa e atravessa mesmo, mas dizer para uma pessoa que eu sou psicanalista, para mim, a minha voz ainda engasga. Então, outra coisa que eu fui aprendendo ao longo desse percurso enorme que tenho até aqui, eu já tentei estudar a psicanálise por diversas formas. Na minha imaturidade, porque eu já fui muito imatura, eu achava que estudar a psicanálise cronologicamente iria me dar respostas com uma certa qualidade um pouco maior. Quebrei a cara. Depois eu comecei a achar que se eu entendesse de alguma forma o pensamento dos autores dentro da psicanálise, isso me garantiria alguma coisa. Quebrei a cara. Então, qual é a forma que eu, nesse momento, encontrei para poder entender algumas coisas da psicanálise? Eu escolho temas. Eu gosto de estudar. Na verdade, eu não gosto de estudar. Eu gosto de ler sobre coisas que, naquele momento, me atravessam por uma determinada questão que é minha. Então, quando a Ana me pediu para sugerir o tema, na época, eu sugeri esse.
E aí, ao longo aí de pouquíssimos meses, algumas coisas a respeito da ética também foi me atravessando de alguma forma. Primeiro, por coisas que a gente vai vendo em rede social e que me chocam de alguma forma. E pessoas que se dizem psicanalistas, principalmente. As outras, na grande maioria das vezes, não me importam muito. Mas aqueles que se dizem psicanalistas realmente invoca algo em mim que eu não gostaria de sentir. E a outra coisa é porque eu sou professora dentro de uma faculdade e muitos questionamentos que vão aparecendo na faculdade também começaram a me interessar. E aí eu comecei a me debruçar um pouco em relação a essa questão do estudo sobre a ética. Hoje, se vocês me perguntarem, eu estou com interesse em outros temas. Tenho achado a questão do humor um ponto muito interessante de estudar na psicanálise. Não xiste, o humor. Tenho achado o humor um recurso muito sublimatório, mas enfim. Como combinamos de falar um pouco a respeito dessa ética, se a gente for estudar um pouco e ler um pouco dentro da psicanálise, a psicanálise tem outras éticas que não só a ética que a gente vai falar hoje, que é a ética do desejo do analista ou da formação do analista. Existe uma ética que é a ética do cuidado, que foi desenvolvida especificamente pelo Winnicott, mas o Ferencz ele já tinha dado uns pontos iniciais, uma pena que Ferencz morre muito cedo, mas ele já tinha deixado umas sementes muito interessantes que mais tarde o Winnicott é quem vai desenvolver muito melhor. Então, acho que também é uma ética que vale a pena ser lida e estudada. Mas como o que tem me invocado, me chamado, me atravessado, a entender um pouco melhor a respeito dessa figura desse analista, aí eu achei que o Lacan seria mais oportuno para poder tentar falar alguma coisa a respeito disso hoje, e aí talvez a gente sair daqui com algumas perguntas a mais, né? Porque a psicanálise não dá muitas respostas. Ela suscita cada vez mais perguntas na gente. E aí, você sabe que eu olho para a luz e olho para cá, eu não enxergo mais nada. Eu acho que eu vou pôr essa tela aqui. Será? É astigmatismo? É óbvio. A gente está rindo, depois você corta. A gente está rindo porque eu venho notando que não tenho enxergado bem. Alunos meus sabem, eu fico assim, gente, não estou vendo, não estou vendo. Aí eu resolvi ir num oftalmo. O oftalmo me disse que eu estou com 6 graus de astigmatismo. Eu falei assim, como assim 6? Aí ele me perguntou, falou assim, eu te pergunto, você não notou? Eu falei assim, não, eu não percebi, que eu estava cega de um olho, porque o outro cumpre a função. Então eu tô aqui, meu filho, eu tô vivendo, eu tenho coisa para dar conta, eu não vi que eu não tô vendo. Então, eu fico assim, eu não vi que eu não tô vendo. Exato, o inconsciente está aqui. Próximo. Então, acabou acontecendo isso, e aí agora que o médico batizou, o que acontece com a histérica? Piora. Então, é por aí. Aí, então, eu coloquei alguns pontos aqui. É olho direito? Coloquei alguns pontos aqui, porque senão eu me perco, eu começo a falar, daqui a pouco eu tô lá em casa falando de uma coisa que nem eu sei por que falei daqui. Então, eu tentei me organizar um pouco. Quando Freud ele vai trazer para a gente a respeito da formação do analista, ele traz o quanto isso é essencial, principalmente para aquela ciência nova que estava sendo colocada ali naquele momento, principalmente para que os próprios psicanalistas não manchassem a psicanálise, uma vez que a preocupação maior do Freud era que os grandes erros e os grandes problemas viessem dos próprios psicanalistas e não de críticas que pessoas que não exerciam a psicanálise. E essas pessoas não preocupavam o Freud, como eu acho que não deve preocupar quem está na psicanálise. Mas, enfim, ele traz dessa preocupação e por uma série de exigências dos próprios discípulos, o Freud decide
colocar em alguns textos que a gente nomeia como textos de técnica, algumas recomendações. E nessas recomendações, o Freud faz sugestões daquilo que não se deve fazer. Ele tinha uma preocupação muito grande de que a psicanálise ela ficasse protocolizada. Ele não queria que a psicanálise fornecesse manuais de escuta, manuais de atendimento, porque se a gente partisse para esse lado, a psicanálise iria perder a análise do grande objeto de estudo que ela tem, que é o inconsciente. E como o inconsciente, ele precisa do espaço, estamos nós com a associação livre, para que ele possa aparecer, como é que eu vou regulamentar e regularizar o que deve ser feito dentro de um tratamento? Né? Então, ele deixa as recomendações. E ali temos alguns textos, início do tratamento, porque ele só dá algumas sugestões sobre o início. Mas e o meio? E o fim? Ele fala alguma coisa, mas o meio do tratamento ele também não fala. Então, ele deixa para a gente alguns desses textos com muitas ressalvas do que os psicanalistas fariam com isso também. Então, dentro desse manejo, desse entendimento do que deve acontecer, do que deve fazer um psicanalista, ele deixa para a gente o tripé. A formação, o estudo teórico, a supervisão que você faz com um analista que esteja com um percurso para além do seu, né, que tenha mais experiência de escuta, e a análise. A gente costuma pensar que os três têm a mesma importância. E o Freud deixa para a gente que o lugar onde se forma o analista é no divã. É ali onde a gente vai entender por que raios eu escolhi, entre todas as outras possibilidades de dar conta de algum sintoma que é meu, entre todas essas possibilidades, porque eu fui sair justamente por essa porta. E aí, quando ele vai trazer a respeito desses textos técnicos, né, e do que tudo, e depois, tudo o que ele vai dizer, e antes também, tudo o que ele vai dizer a respeito disso, ele traz, né, que um analista precisa entender dos próprios sonhos, um analista precisa entender do seu recalque, um analista ele não vai chegar no fim de uma análise, um analista precisa de alguma forma, e aí vem um Lacan, transmitir algo desse inconsciente, né, que é sintomático. Né? E aí, quando posteriormente, igual eu falei, existem alguns desdobramentos teóricos, mas se a gente vai mais para uma escola francesa, quando o Lacan ele vai trazer a respeito dessa formação do analista, ele traz a formação do analista ligada, engraçado que o Lacan, o Freud, né? O Freud gostava de algumas formações. A formação do analista, as formações do inconsciente. Então, quando o Lacan ele vai a formação de compromisso, que é o sintoma, então a gente vai tendo algumas formações que fazem parte do discurso psicanalítico. E aí, quando o Lacan ele vai trazer da formação desse analista, ele traz da formação do analista como uma das formações do inconsciente, porque faz parte de uma das formações de compromisso que é o sintoma. Então, escolher, se é que a gente escolhe, né, escolhe inconscientemente, escolher ser analista, o que é ser um analista, a gente pode até pensar em conjunto, mas o que me faz escolher ser psicanalista é uma resposta completamente individual. Assim como Freud dizia que um analista ele se forma do divã, o que ele também está querendo dizer? Não adianta ler os meus textos sobre o inconsciente. Você pode ler a minha coleção inteira, que se você não sentar ali, né, não estiver diante de um outro e sentir na própria pele, na própria carne, o que é um efeito de um inconsciente, você não vai acreditar nele. Então, você precisa saber do que é, para aí sim você conseguir entender
como um outro se sente quando é ele que está naquela posição. Então, ele queria que a gente se formasse analista no próprio sentir sobre o que é estar ali experimentando a teoria. Então, Ai, já perdi. Quando a gente pensa a respeito do que é ser analista, é interessante a gente pensar que é uma saída, Quando a gente está num processo de análise, é possível encontrar uma série de saídas para uma coisa que você nem sabe bem o que é, mas que te mobiliza a tantas outras e que, muitas vezes, quando você pode estar mergulhado nessa coisa, ela pode entrar até numa espécie de um adoecimento, numa destruição. É aquela pessoa que entra numa situação de 6 graus de astigmatismo e não percebeu. E vai explicar para o médico: eu faço doutorado, eu trabalho demais, eu não percebi, eu leio muito. E aí ele pergunta: mas você notou, minha filha, que você estava com dificuldade de ler? Que você não estava enxergando bem? Às vezes eu me senti uma psicótica sem noção do próprio corpo. Quando ele ficava perguntando, às vezes eu percebia, mas aí eu pensava: mas amanhã eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para oftalmo. Isso é um caminho muito destrutivo. Agora estou fazendo uma análise sobre mim aqui na frente de várias pessoas. Minha analista ouvirá semana que vem. Isso é um caminho de destruição também. Porque não tem nada que justifique eu não ter parado por 2 horas no meu dia e ido a um médico ver o que estava acontecendo comigo. E ele falou: você tem isso desde criança. Se você é uma criança que deveria ter usado um tampãozinho no olho. Você não percebeu, não? Eu falei: não. Seus pais? Ninguém viu. Ele: pois é. Por falta de ter percebido e ter ido tratando isso ao longo dos tempos, é que chegou nesse nível que tá 6 graus. Eu falei assim: tô cega, né? Ele: ainda não. Nós vamos consertar isso. Então, isso que a gente está chamando dessa coisa é muitas vezes o que também vai levar a gente para uma análise. É aquilo que a gente sabe que está ali, mas não consegue entender por que está. É aquilo que quando a gente vê, a gente já fez. E aí, uma análise é aquele lugar que possibilita que você investigue com tanto mais de acuidade, dedicação, até porque tem um outro ali junto com você apontando certas coisas e que pode te levar em um determinado momento àquilo que existe de mais particular em você. Estar em uma análise é conseguir, de alguma forma, chegar a algum ponto em que você reconhece o que existe de mais de seu nesse mundo. E muitas vezes o que pode existir de mais individual, de mais particular, de mais do seu jeito de ser nesse mundo, pode ser que através disso você consiga fazer aquilo que a gente se propõe a fazer nesse mundo, que é laço com isso. É fazer um laço com os outros com isso. E aí contarei uma pequena história que já está muito bem trabalhada em análise, por isso eu não tenho problema em contar. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai, porque ele está vivo, que é suficientemente bom, tá, gente? Causou traumas? Óbvio, causou. Tem uma frase do meu pai que é muito marcante ao longo do meu desenvolvimento. Na verdade, tem 2 que querem dizer para mim mais ou menos a mesma coisa. A primeira é: te vira. E a segunda é... esqueci. Que é maravilhosa. Eu não anotei. Lembrei.
Dá seus pulos. Dá os seus pulos. Eu sempre acreditei que quando meu pai me falava isso, ele estava levando essa frase a sério, porque eu levava. Então, como ele me pedia, e eu era muito nova, não estou falando de adolescente, não, estou falando de uma criança mesmo. Ele falou assim, levanta e dá os seus pulos. Levanta daí que você tem escola, levanta daí vai fazer seu dever, levanta daí, sua roupa está lá no varal, vai chover, é você quem vai pegar, levanta daí e dá os seus pulos. Então, quando ele me falava isso, eu entendia. Se eu não for lá e fizer o que eu tenho que fazer, ele não vai fazer por mim. Então eu ia lá e fazia. E aí, tá entre aspas, tá? Porque isso tudo é fantasia que foi derrubada na análise. E eu fiquei tão boa em dar os meus pulos que eu comecei a acreditar que eu podia pular por outras pessoas. Então eu comecei a pular por outras pessoas na minha vida. Então eu pulava pela minha mãe, eu pulava pelas minhas irmãs, eu pulava pelos meus amigos, eu pulava por quem quer que precisasse que eu pulasse, porque eu era boa em pular. Porque era isso que ele queria de mim. Um sintoma ele é sempre direcionado a alguém. O meu sintoma era paterno. Eu tenho outros, tá? Quem me dera se fosse só esse. Eu tenho vários outros. Como é Dia dos Pais, é uma homenagem. Depois eu vou mostrar para ele. Vou mostrar para ele depois. Então, eu comecei a dar meus pulos, por mim e por quem mais precisasse. Até que chegou um dia, e foi esse o motivo pelo qual eu procurei uma análise, que a minha avó paterna morreu. A gente sempre procura quando a gente não consegue fazer mais o que a gente sempre conseguia. Quando a minha avó paterna, ela falece, não tinha nenhum pulo que eu desse que conseguisse refazer o estrago da morte dela. Porque eu não conseguia dar pulo para poder dar conta da minha dor. E eu não conseguia pular para dar conta da dor no meu pai. E eu era boa em pular. Então, ali, quando o recurso de dar os meus pulos já não funcionava mais, é que eu procurei a análise. E quando eu procurei a análise e entendi que eu era boa de dar pulos para mim, e para um tanto de pessoas. Só que eu não conseguia dar pulos sempre. E isso demorou para eu poder chegar a algumas conclusões. A tal da castração, né, gente? Tá todo mundo entendendo que é disso que eu tô falando, né? Quando eu percebi que eu não dava conta de várias outras coisas, aqui, ó. Quando eu percebi que eu não dava conta de várias outras coisas, ali eu decidi ser analista. Quando eu percebi que eu não conseguia dar pulos por ninguém e que as pessoas, de alguma forma, precisariam dar pulos por si mesma, e eu precisava, na posição de analista, ouvir e suportar que eu não podia dar pulos por ninguém, porque, de alguma forma, aquela pessoa aprenderia a pular, ou a rolar, ou a correr, ou a andar, ou a ir para lugar nenhum, porque não necessariamente a gente precisa dar pulos na vida, ela ia se virar de alguma forma. Então, quando é isso que a gente está falando de alguma forma, é transformar algo que é sintomático, algo que leva você a algum tipo de destruição, e como vocês podem ver, eu ainda pulo e não vejo que eu estou pulando. Eu ainda me perco nos meus próprios pulos, até porque quem falou que a gente é curado do nosso inconsciente, né? Esse é um tracinho de Marília, possivelmente daqui a pouco o outro olho também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas falar da formação de um analista é falar da formação do inconsciente dele, é falar da formação de compromisso dele. E quando a gente pensa no trabalho do analista, que é ser causa do desejo, é um trabalho também muito difícil de estar. Porque você precisa se apagar completamente dentro daquele contexto de análise. Não existe você ali. Quando a gente está, e pela ética da psicanálise, e por entender que aquilo que o outro me pede, eu não posso dar, porque eu já entendi que eu não tenho, quando a gente entende isso, a gente tenta suportar,
a angústia que também é acompanhar o outro nesse percurso, até que o outro consiga fazer um atravessamento disso e vá embora. Porque estar num papel, num lugar de analista, também quer dizer de que você se coloca num lugar de que você é amado, é necessário, é importante, até pela própria transferência, por um momento, mas você faz o trabalho na tentativa de que você deixe de ser necessário. Para que o paciente entenda que, a partir de determinado momento, ele não precisa de você. Não mais. Ele já entendeu que ele também precisa, assim como você fez em algum momento, e continua fazendo até. Ele precisa entender, e ele muitas vezes pode entender isso, de que ele também precisaria fazer alguma coisa daquilo que é só dele, individualmente dele. E aí, a gente precisa de muita transferência ao longo desse processo. Eu costumo pensar, vocês não vão saber disso, porque vocês são jovens, né? Existe um jogo de videogame que se chama Street Fighter. Não conheço. Ah, então. Eles não vão conhecer. Eles são Street Fighter. No Street Fighter tem um golpe maravilhoso que se chama Hadouken. Por que você sabe disso? Eram 3 meninas em casa. Vou contar, peraí. Te conto o resto do meu pai, peraí. Tem um golpe que se chama Hadouken. O que é Hadouken? O indivíduo vai juntando uma potência de energia para poder golpear o oponente. Quando a gente pensa na transferência, é o Hadouken do paciente. Ele junta aqui e lança aquilo tudo para cima de você. O que você tem ali? E o Freud ele é maravilhoso porque ele vai trazendo para a gente, é associação livre, o que você como analista tem que entregar em troca da associação livre? Atenção flutuante. É transferência que ele vai te dar? O que você tem que dar para ele, então, em troca daquela potência de energia toda psíquica que vai para cima de você? O seu desejo. Precisa ser uma coisa tão forte quanto a transferência para suportar uma transferência. E se você não tiver ali, poderosamente, autenticamente, o desejo de estar ali, você não suporta a transferência. É por isso que uma coisa tem que ser tão grande e forte quanto a outra. PAPS, para além do... O meu. Porque o senhor não fez isso com você, fez outras coisas, eu imagino, mas isso aí não, presta atenção. Veio primeiro esse papo do se vira, dá seus pulos, se vira, dá seus pulos. Aí lá no Édipo, Ana, eu não quero saber se vai vir coisa aí traumática, você não me conte que eu vou chorar lá fora. Mas aí veio outra coisa também, tinha uma outra frase, que essa eu me lembro. Na fase do Édipo, quando você vai para a casa das coleguinhas, vai brincar, aí chega o pai das coleguinhas, você vê como as coleguinhas são tratadas por esse pai, tratam esse pai. Eu olhava e falava assim, que coisa delicada, que coisa linda. Cheguei para o meu pai um dia no auge dos meus 5, 6 anos e falei assim, pai, estava na casa da minha colega, e vi a relação, claro que não com essas palavras, com as altas palavras de uma criança de 6 anos. E vi a relação dos dois ali. Pai, você precisa me tratar como a sua princesa. Essa era a minha demanda. Ele olhou, mas ele deu uma risada tão alta. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você não é uma princesa. É assim, é corte reto, é Tramontina. Aí eu falei assim, bom, se eu não sou uma princesa, o que eu sou? E eu perguntei isso pra ele, então eu sou o quê? Aí ele falou comigo assim, um soldado. Prefiro o meu. Desse jeito. Você é um soldado. E foi assim que ele me criou para dar conta do que viesse. Até que quando eu tinha, ele formei... Fui oradora da minha turma, ele me viu lá na frente. Meu pai é um homem de roça. Estar na frente, fazendo isso aqui para ele é impossível. Por isso que ele prefere mato. Então, quando ele viu que eu estava na frente de um monte de pessoas falando e rindo, ele olhou para mim
e falou assim: você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ali ele me entregou o falo. Ali ele, exato, ele me colocou em outra patente. Eu já não queria mais ser princesa. Eu entendi que eu nasci para guerra. Princesas não, princesas não são capazes de brigar, e eu era. Então, ele trouxe algumas marcações, igual eu falei com vocês. É um excelente pai? Claro que é. Eu tenho muito orgulho do meu sintoma, inclusive. Esse traço unário que ele me deu, eu tenho muito orgulho dele. Até porque eu sei quem eu seria se eu não tivesse feito análise. Eu sei exatamente onde eu estaria se um trabalho de análise não tivesse sido feito comigo. E principalmente pelo fato de eu ter tido a sorte de ter tido uma analista. Porque não é todo mundo que procura uma análise que tem a sorte de encontrar um analista nessa vida. Então, pela sorte que eu tive, eu entendo que todos os passos que foram dados ali, desde o momento em que eu entrei numa análise até o momento de agora em que eu continuo numa análise, são meus. Meus. Não são da minha mãe e nem dele. Apesar de as marcas que ele fez estão aqui, eu consigo ver, mas são meus. E essa é a força de uma análise. Por isso que a gente está dizendo, né? O que se passa dentro de um processo de análise é muito forte. São duas forças trabalhando e muitas vezes a transferência do paciente, igual a gente está falando, quando ela não encontra o desejo de um analista e elas conseguem fazer algum tipo de par para que o trabalho aconteça, esse paciente ele pode ter a infelicidade de encontrar a resistência do analista. E o que é um analista resistente? É aquele analista que muitas vezes deixa aparecer no contexto de análise o que é dele. Então, até pela própria ética da psicanálise, que é a ética do bem dizer, aquela ética em que se faz uma aposta de que o outro é capaz de encontrar o seu bem maior e fazer alguma construção em cima disso, e não só a destruição que a pulsão de morte é capaz de trazer, até porque para construir a gente precisa destruir algumas coisas, mas que em contrapartida, algo do bem dizer te leve à possibilidade de fazer uma construção. Então, quando esse paciente ele não tem a sorte de encontrar um analista e, em contrapartida, ele encontra uma resistência, o que a gente muitas vezes fala é um analista que está atravessado pelas próprias questões, é um analista que trabalha em cima da ótica, da cura do paciente, é um analista que acredita que sabe o que é melhor para o paciente do que o próprio paciente, no sentido de construir algo. É um analista que muitas vezes trabalha em cima de um outro discurso que não é o discurso do analista. Porque qual é o discurso do analista? É aquele que te causa uma vontade, um desejo de saber de você. E quando a gente chega numa análise, muitas vezes a gente não está numa pergunta no sentido de saber sobre mim, mas numa pergunta de que o outro responda, até pela própria transferência e do lugar do suposto saber que a gente coloca o analista, de que o outro responda: onde está a minha felicidade? O que vai me fazer feliz? Quais as garantias você me dá para que as coisas na minha vida aconteçam, então? E aí o que a gente faz é sustentar a angústia de não responder, porque justamente a gente sabe que não tem, numa tentativa de que o outro encontre essa possibilidade e principalmente utilizando isso que a gente está falando, né? A causa do desejo. É mobilizar o outro para que todas as perguntas que o outro faz para mim como analista: o que você acha que eu sou? Você acha que eu devo fazer isso ou aquilo? Você acha que se eu mudar vai ser melhor para mim? E a gente devolve a pergunta, e devolve a pergunta, e devolve a pergunta infinitamente, numa tentativa de que a vontade de saber sobre si passe a ser dele. E por isso que a gente fala, é tirar o paciente do discurso de histerização e passar esse paciente por um discurso de querer saber.
né? E muitas vezes o que pacientes podem encontrar é o discurso universitário, aquele que muitas vezes vai pedagogizar a análise. Isso é por conta daquilo, que inclusive tem um livro muito bom, está aqui. Existem técnicas que fazem isso, ou, pior ainda, encontra um indivíduo, né, um analista, que faz uso do discurso do mestre, ou seja, aquele que acha, acredita, parte do pressuposto de que tem respostas para dar. E ele responde para o paciente. E aí, muitas vezes, quando a gente vai vendo muitas coisas acontecendo, principalmente nas redes sociais, te ajudo a pipipi, popopó. Faz você entender Lacan, sabe? Te ajudo a... como é que fala? Angariar pacientes, agenda cheia. Agenda cheia. O que é uma agenda cheia? Você não sabe nem o que você suporta. Você não sabe nem o que seus ouvidos dão conta de ouvir. Eu falo isso para os meus alunos. Quando você abre a porta do seu botequim, você não sabe quem vai sentar para beber. Quando você diz que você está com a agenda aberta, você não sabe quem vai te procurar. E se o seu objetivo é fechar uma agenda, é como se você estivesse dizendo que pouco importa com quem. E você não sabe qual é o seu limite de escuta. O que você suporta ouvir. Então, formou, não é para ter uma agenda cheia. Está começando com uma coisa, não é para encher a agenda. É para entender sobre si. É para poder entender qual é o seu lugar, como acontece a sua escuta, o que é suportável para você, o que você precisa fazer com os compromissos, com as pessoas que você se comprometeu a atender. Não é para ficar enchendo a agenda inveteradamente. E aí começam a acontecer outros movimentos, além desse de oferecer coisas que não podem ser cumpridas. E aí eu fico assim, como assim vai ensinar Lacan, gente? Vai elucidar Lacan. Elucidar Lacan. Lançar luz sobre Lacan. Eu me pergunto, quem essa pessoa pensa que é? Para se colocar nesse lugar, achando que estudar Lacan não vai te colocar numa série de atravessamentos extremamente angustiantes e desagradáveis. Não tem como elucidar Lacan. Não tem como elucidar Freud ou Melanie Klein. Vai ser difícil? Óbvio! Por quê? Porque não é uma teoria seca. É uma teoria que te implica em tudo aquilo. Que é uma teoria sem a clínica. É o discurso universitário. É uma teoria sem a clínica. E você pode realmente estudar a psicanálise como ninguém. Quem é você? Eu sou um bisturi afiado de teoria. Eu passo assim, eu corto. Eu sei dizer onde começa, onde termina, em que texto começou e onde parou. Sei falar até a página. Como se eu fosse uma pessoa da Bíblia. Jesus, nananana. Eu sei apontar. Mas você consegue ouvir? Não. Então você não é um psicanalista. Você é um acadêmico de psicanálise. Você é um estudioso da teoria. Você é outras coisas. Marília, escuto como ninguém. Todas as pessoas falam comigo. Você é um excelente ouvinte. Adoro conversar com você porque você ouve, você tem assim boas colocações para trazer, mas você ouve pela teoria da psicanálise. Então você não é um psicanalista. Então não é só o divã, é o divã e mais um monte de outras coisas, inclusive sangue e sofrimento. Porque o tal do descer, que é uma das propostas de uma teoria lacaniana, é bem doído. Aquilo que a gente está falando em termos de esvaziamento narcísico que você precisa ter para exercer a função de analista é bem doído. E aí, acho que está no tempo, né, amiga? Gente, acabou com a minha vista, tá? Foi isso. A luz, né? Foi a luz. Não vou falar muito de discursos, não. E aí, para terminar, amiga, já passou da hora, sim. Para terminar, teve uma frase que eu peguei e vi e achei bem interessante, que é de um texto que se chama Seu Nome de Veneza em Calcutá Deserta.
está num texto da revista da Escola Letra Freudiana. É de uma analista chamada Françoise Sampson, e ela escreve assim: como é que alguém, sabendo que não há mais ninguém a quem possa fazer queixa, pode querer tornar-se analista? Por certo gosto pelo sacrilégio, por necessidade interior, porque uma bela manhã ele acordou com a certeza de que, a partir de então, não podia agir de outro modo e tinha que construir sua vida em função dessa necessidade, por desejo de abrir a outros o caminho do possível. Freud e Lacan nos ensinaram que quando se faz uma pergunta, já se tem pelo menos a metade da resposta. E é por essa razão que essa pergunta temos de refazê-la sem cessar. Por quê? Entre todas as possibilidades, é ser analista que você quer? Eu termino por aqui a minha fala. Passo o microfone. Agradeço imensamente a disponibilidade de todos vocês de estarem aqui hoje, em plena quinta-feira invernal, porém calorenta.